Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje já vamos estar falando sobre polêmica no clássico Sansão, hein? Polêmica essa que mais uma vez o árbitro Anderson Daronco provoca nos torcedores do São Paulo, viu? E vamos também estar falando agora sobre Marcos Antônio, gente. Parece que o Flamengo mandou sim uma proposta oficial pro nosso jogador, né? Mas Flamengo, pô, tá de tiração com o São Paulo, né? Não é mais o Júlio Casares o nosso presidente, tá? Só fique isso bem claro. E vamos estar comentando também sobre a partida de ontem no Clássico, como que foi o desenrolar da partida e tal, né? Pois bem, amigos, toda vez que o Anderson Daronco tá comentando, tá apitando um jogo do nosso tricolor, a gente se sente injustiçado. Por quê? Porque toda vez ele falha, gente. Não é possível que esse árbitro continue apitando os jogos do nosso tricolor. Ele apitou naquela partida lá de 2023 na Copa do Brasil, né? Partida essa que o São Paulo ganhou por 2-1, ganhou com muitos méritos. E o Daronco ele quis dar uma inibida na vitória do São Paulo, mas ele não deu conta, tá? Porque o São Paulo jogou muito bem aquela partida e conseguiu a vitória. O lance em questão foi uma falta que foi alçada ali na área e o Calheri fez o gol de cabeça. E o Daronco invalidou porque, segundo ele, um jogador do São Paulo teria segurado um jogador do Palmeiras, mas o VAR mandou ele revisar e tal, e mesmo assim ele manteve a decisão de campo. Fazer o quê, né? Se ele é a autoridade no campo, o VAR nada pôde fazer. Aí também teve um lance contra o Corinthians, que ele deu um pênalti ali, dois jogadores foram ter uma briga de... Foi ter um ombro a ombro ali, e o jogador do Corinthians, ao invés de ir com o ombro na jogada, ele pega e vira de costas. E aí ele acaba tocando no jogador do São Paulo, e aí ele cai na área e o Daronco dá o pênalti mais uma vez. E agora, no lance de ontem, gente, eu não sei como que ele pode explicar essa situação de não ter expulso o jogador dos caras, mano. Não é possível que não tenha um cafunçudo lá que não falou, pô, Daronco, vem aqui olhar esse lance, vem revisar e tal. Todos os comentaristas de arbitragem de todas as emissoras, até o mais clubista possível, fala que aquele lance era para pênalti, gente, para expulsão. E mesmo assim ninguém chamou ele para revisar. Se bem que, né, ele tinha total visão do lance, era o Calheri e mais um atleta só do Peixe, e mesmo assim ele não foi ao VAR para dar aquela revisada ou para alterar, né, a cor do cartão, que para muitos, se não todos, era para expulsão. E é uma expulsão muito clara, gente, muito besta do jogador do Santos, porque o Calheri ele partia em direção ao gol sozinho, sem ninguém para marcar ele, o jogador segura ele e ele lance típico de vermelho. Mas Anderson Daronco decidiu dar somente o amarelo pro jogador do Santos, né? Que saiu no lucro, hein, Santos? Saiu no lucro aí, porque esse lance aí poderia sim ter mudado o rumo da partida, ainda era o primeiro tempo ali. E eu garanto que o São Paulo provavelmente já voltaria com aqueles fogo nos olhos, sangue de vitória. E mesmo assim, o Santos saiu para o intervalo com um jogador a mais, né, do que deveria e com um gol no placar. E também falando já dessa partida de ontem, gente, o São Paulo do primeiro tempo foi um e o São Paulo, quando entrou o Lucas Moura, Marcos Antônio e Luciano, foi outro. É o que a gente fala, né, gente? Lucas Moura, ele é ali um jogador daquele jeito, né? Meio joga quando quer, parece que tá aposentado, parece que não. Mas quando ele decide jogar, mano, ele é um dos melhores do Brasil. Não tem como. Ele é o careca que tem que jogar. É o cara do nosso time. Não tem jogador melhor do que ele no nosso time. Ele é um jogador muito irregular? É. Só que quando ele demonstra futebol, é dele que a gente mais espera. Porque ele é o cara diferente, ele é um cara que é vencedor. Se não me engano, é o único cara vencedor que já passou por esse clube nesses últimos meses, né? E ele tá lá com toda a experiência de Europa dele, ele tá lá com todo o drible, toda a qualidade física que ele tem, qualidade de drible. Ele pensa muito bem nas jogadas, ele é um cara de velocidade. E o São Paulo depende muito dele, gente. Depende muito dele. E a gente espera que ele se entregue mais, se empenhe mais. Porque não é porque ele é o Lucas Moura que ele não vai ser cobrado, né, gente? Muito pelo contrário. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então a gente depende muito dele, a gente cobra muito, a gente quer muito que ele dê bom, mano. A gente torce por ele desesperadamente para ele dar certo, porque assim o nosso tricolor
com ele na sua melhor qualidade física, gente, o São Paulo muda de patamar. Só que precisa também um pouquinho mais do jogador, né? E falando em jogador, gente, falando ali no Marcos Antônio, que entrou também na partida de ontem, cara, o Flamengo, desista, mano, desista, vocês não vão tirar ele do São Paulo. Pô, e cá entre nós, mano, chega a ser uma ofensa essa proposta que você fez, Flamengo. Pô, o São Paulo ali com um dos melhores meias, se não o melhor meia na atualidade no Campeonato Brasileiro e em todos os campeonatos que tá rolando aqui no Brasil. É o melhor cara ali da posição. E o Flamengo me chega com a proposta de 8 milhas de euro, gente. Pô, chega a ser sacanagem, né, Flamengo? Você acaba de pagar 42 milhões de euros pro Paquetá fazer aquele papelão que ele tem feito lá. Perdeu a bola no gol do Inter ontem. Perdeu um gol embaixo da trave contra o Corinthians e custou 42 milhões. Aí quando é o Marcos Antônio, os caras querem dar 8 milhões. Pô, Flamengo, você tá de tiração com o meu São Paulo, né? E não só você, Flamengo, que todos os clubes pensem agora que não é mais o Casares que está na presidência do São Paulo, agora é o Harry Macis e ele vai segurar esses atletas no tricolor, tá? Há boatos aí rolando de que temos propostas pelos dois zagueiros da base, né? Se não me engano é Isaac. Um deles era o Isaac, o outro eu não lembro quem que era, mas sei que a proposta é 3 milhões de euros por cada um desses atletas e o São Paulo já rechaçou essa proposta, já disse que não vai negociar e não tem que negociar mesmo, né, gente? Porque a gente sabe que a base do São Paulo ela é sim muito valorizada, só que não pelo Casares, né? Então vamos ver agora como que vai ser o desenrolar das negociações com os garotos da base que o novo presidente vai fazer, né? E a gente espera que seja valorizado esses garotos do jeito que eles merecem, tá? Então, no mais é isso. Outra notícia também que tá rodando aí é que o Luciano parece que deu sobrecarga muscular, gente. Que, ele não tem lesão, tá? Descarta-se a lesão, mas é aquela, né? Vai fazer um controle de carga e tal. Provavelmente ele vai ficar novamente na reserva na partida de sábado. E dependendo de como for o andar ali da partida, é provável que ele nem atue, tá? Na partida pelo Campeonato Paulista. Então vamos dar uma segurada mesmo aí, Luciano. Se o São Paulo precisar, eu sei que você vai estar à disposição. Mas é isso, né? Vamos torcer aqui também que o Paulistão agora muda a chavinha de novo e o São Paulo precisa dessa vitória. Assim como precisou ontem, que o sentimento na partida de ontem foi mais de perca de 2 pontos do que de ganhar 1 ponto e levar para casa, né? Porque o empate, por mais que seja fora de casa, é sempre um bom resultado, mas a gente sabe o jeito que tá os caras, né? Então a gente perdeu sim 2 pontos, deixamos de ganhar. E é isso, né, galera? Bom, no mais, inscreva-se aí no canal, comenta aí o que você acha dessa proposta do Flamengo, que insiste em ter Marcos Antônio e não vai levar Marcos Antônio. Comenta aí também o que você acha dessa arbitragem aí que tem levado o São Paulo aí tem prejudicado ainda mais o São Paulo, mais do que o próprio São Paulo já se prejudica, né? E mais, gente, essa do Luciano, você acha que tem que entrar já no jogo de sábado? Comenta aí sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu!